Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, boa tarde a vocês. Prazer estarmos juntos. Antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. O canal está aí, o endereço, vai passar daqui a pouco. Página 1PB, Página 1PB, Ponto de Vista com Edson Pereira. Se inscreva, compartilhe as nossas transmissões, marque aí no sininho no YouTube. Nós estamos juntos e todo ponto de vista que passa no programa Página 1, você tem no nosso canal no YouTube. Lembrando a você, Página 1PB, Ponto de Vista com Edson Pereira. O ponto de vista de hoje, eu tenho que falar sobre o que vem acontecendo no Brasil. Estamos vivendo uma das maiores crises econômicas, talvez a maior crise econômica do mundo no século XXI. Já passamos por crises econômicas, e eu estou falando mundialmente. Já passamos pela crise em 2008, quando o mundo sofreu a influência dos problemas econômicos oriundos dos Estados Unidos. Mas a China e o crescimento da China naquele tempo fez com que o mundo mantivesse um equilíbrio. A pandemia, ela trouxe as consequências. O fique em casa chegou para todo mundo. Os preços absurdos que começam ou que já estão sendo praticados em nosso país não é uma coisa isolada. A crise econômica é mundial. A crise econômica que sofre o brasileiro, sofre o norte-americano, sofre o europeu, sofre o sul-americano. O Brasil não pode se equiparar nesse momento aos Estados Unidos e à Europa, exatamente porque lá a situação é um pouco melhor por causa da grandeza econômica que os Estados Unidos e que a Europa possuem em relação ao Brasil. Dito isso, vamos para o lado social. Vivemos uma crise econômica que reflete especificamente no lado social. Só para que você entenda, aqui em Campina Grande, o secretário de Ação Social da Prefeitura de Campina Grande afirmou que 28 mil famílias estão em estado de pobreza ou abaixo do estado de pobreza, ou seja, na miséria. Na Paraíba, mais de 500 mil famílias estão passando por esse problema. No Brasil, quase 40 milhões de brasileiros estão em extrema pobreza. Enquanto isso, o puxa-encolhe da política, direita, esquerda, direita, não se tocou que nas mãos dos nossos políticos, sejam eles governo ou oposição, está a solução para esta crise. Como? Primeiro, nós estamos há 6 meses sangrando com uma CPI que agora mais do que nunca representou o circo. Me perdoem os artistas circenses. O circo da CPI da pandemia chegou ao seu ápice ontem, quando o presidente Omar Aziz e alguns membros do famoso e famigerado G7 acuaram Renan Calheiros, o palhaço mor, em seu relatório vazado. E aí começaram a bater cabeça. Há 6 meses o Brasil sangra com aquela CPI. Há 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9 meses, estamos sofrendo com uma pandemia que começa a dar sinais de que está, se não no fim, mas sob o controle. Já diminuímos os casos de mortes, já diminuímos o número de contaminados, na contramão aumentamos o número de vacinados
E para que se tenha uma ideia, ontem a Paraíba e mais alguns estados do Brasil comemoraram por não terem nenhum óbito depois de mais de 5 meses constantemente apresentando óbitos. Meus amigos, dito isso, se já estamos num controle, pelo menos momentâneo, da pandemia, o que é que custa a classe política brasileira sentar para discutir quais as providências que podem ser tomadas pela federação, pela República Federativa deste país? Quais as ações que prefeituras, governos de estados e governo federal podem tomar em conjunto para que as pessoas não passem necessidade, mas principalmente não passem fome? Novamente, talvez já na próxima semana, o governo federal anuncie a prorrogação do auxílio emergencial de R$400, que deve atingir cerca de 19 milhões de brasileiros. Mas é pouco, principalmente quando estamos vendo a inflação galopando. É pouco quando estamos vendo escassez de alimentos e agora, para nos preocupar muito mais, a famigerada Petrobras, que não para, e que um dia aqui, talvez amanhã, eu vá falar sobre a necessidade de se privatizar a Petrobras anuncia novamente mais um aumento no preço dos combustíveis e agora anunciou que talvez no mês que vem o Brasil vá sofrer com a falta do produto. Estamos chegando aonde? Está na hora de discutirmos, darmos as mãos. Eu não quero saber se eu sou de direita, se você é de esquerda, se você é de direita, se eu sou de esquerda. O que nós temos que ter é uma visão conjunta, um plano Marshall, pós-guerra, pois estamos vivendo a guerra da pandemia, a guerra da Covid, para não vermos os brasileiros passando fome, não vermos os brasileiros se rastejando atrás de restos de comida, quando a classe política, principalmente, precisa dar uma resposta ao brasileiro. Mas você espera muito dessa classe política. Por quê? Porque simplesmente o ano que vem é ano de eleição. Dito isso, aonde iremos chegar? Até quando iremos puxar esse cabo de guerra? Direita contra esquerda, político A contra político B. Quando o cabo de guerra que deve ser puxado é o brasileiro contra a fome. Voltamos aos patamares do século XX. E a culpa, não me venha botar num político só. A culpa é de uma classe política que não mede o Brasil pelo brasileiro, e sim pelo seu bolso. Esse é o meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.